Então, bora lá, pessoal. Vamos falar do raio-x Enem. Na videoaula de hoje, pessoal, eu vou comentar com vocês os principais temas, as principais temáticas cobradas nos últimos 10 anos de Enem, beleza? É o raio-x do Eduardinho. Eu vou lá, eu tenho um banco de questões aqui, eu analiso questão por questão e vou encaixando ela na temática que eu acho que ela mais se parece, né, ou se aproxima, beleza? Então, fica ligado que o Eduardinho tem um recado para você, hein? Beleza, pessoal, eu peguei as provas de 2010 a 2019, né? O Enem ele já é muito mais antigo do que isso, né, pessoal? Mas antes ele era utilizado como uma prova de avaliação da educação nacional como um todo, né? E eu acho que a partir de 2010, 2011 ele começou a ser utilizado como processo seletivo de universidades, beleza? Então, o que mais cai no Enem em geografia? Pessoal, antes eu tenho que comentar com vocês que o Enem ele já tem uma pegada um pouco diferente de vestibulares regionais. Né? O que a gente costuma falar? Que o Enem ele é um pouco mais interdisciplinar e ele cobra mais a interpretação da questão. Né? Então, geralmente, ele vai dar um conteúdo, uma imagem, um mapa, um texto. Você deve analisar este elemento para responder a sua questão. E vestibulares regionais, geralmente, esses vestibulares eles são mais conteudistas. Né? O enunciado já é mais curto, ele é mais direto, ele quer saber, por exemplo, qual tipo de solo você encontra em tal região do Brasil. E tá lá, latossolo, litossolo, enfim. Né? Porém, embora, né, no entanto, o Enem nos últimos 5 anos, ele tem sido mais conteudista do que no passado. Tá? Então esquece aquela paradinha que o Enem é de boa, é só na ciências humanas, é só eu prestar atenção, interpretar o texto que vai dar bom. Não em geografia, pelo menos, né, pessoal? Que é a prova que eu mais analiso todos os anos. A cada ano que passa, vem sendo mais conteudista. Caiu questões de zona de convergência do Atlântico Sul, projeções cartográficas, dinâmica da crosta, solos, hidrografia, que geralmente a geografia física é um pouco mais conteudista e direta, tá? Então, no Enem, apesar de que historicamente é mais aquela pegada interdisciplinar, junto a sociologia com geografia, biologia com geografia, né, vegetação, biomas. Ultimamente ele tem sido mais conteudista, então vocês devem tomar cuidado com isso. Beleza? Então, pessoal, vou comentar um pouco aí, geralzão desse top 10, pelo menos, tá? O top 10 das temáticas mais cobradas. De cara, pessoal, impactos ambientais, né, que eu analisei lá, que foi cobrado 29 questões nos últimos 10 anos. Pode ser que impactos ambientais, pessoal, juntou mais de uma temática, né? Talvez foi impactos em algum bioma, impactos em algum rio, né? Impactos na atmosfera. Então entra e o Enem tem muito disso, misturar temáticas numa questão só, tá? Impactos ambientais, pessoal, é o tema-chave da geografia, é a cerne da geografia, não é verdade? O que a geografia busca compreender? A relação homem-natureza no espaço geográfico. Como é que a natureza influencia a sociedade humana, né? E como é que a sociedade humana altera, influencia, muda as dinâmicas naturais do espaço geográfico, tá? Então, tomar muito cuidado com as queimadas. Esse ano a gente teve queimada no Pantanal, queimada na Amazônia. O Brasil bateu o recorde dos últimos 10 anos de desmatamento e de queimadas, focos de incêndio. Né? Lembra lá do hotspot, os hotspots brasileiros, aquelas áreas de grande degradação ambiental, Cerrado e Mata Atlântica. Né? O avanço da fronteira agrícola, da soja na floresta amazônica, inclusive já tem videozinho disso no canal. Tá? Os impactos ambientais urbanos, né, pessoal? O problema do lixo, o problema dos deslizamentos de terra, que agora é comum nessa época do ano, no verão, que chove bastante na região serrana do Rio, região serrana de São Paulo, Espírito Santo, em Minas Gerais, ali próximo a Belo Horizonte. Né? A inundação, alagamento, né, o problema do lixo que eu falei, né? Metade das cidades brasileiras não tem aterro, pessoal. É lixão a céu aberto. Os impactos ambientais globais, pessoal. Poluição atmosférica, o aumento do efeito estufa, aquecimento global, né? Pessoal, nos últimos 10 anos a gente tem tido cada vez mais eventos climáticos extremos. Tempestades, tufões, furacões, queimadas fora de época, queimadas impactam um país inteiro, né? Lembra lá da queimada da Austrália no ano passado, queimada na Califórnia, as queimadas no Brasil, né? Devido ao aquecimento global. Ah, professor, mas não é uma previsão? Não, pessoal. Se a gente comparar de 1900 a 100 anos atrás, pega aí 100 anos atrás e compara com hoje, a Terra já aqueceu em algumas áreas 1 grau e em outras até 2 graus Celsius. Tá? Então, o aquecimento global já é uma realidade. Outros problemas ambientais, pessoal, utilização demasiada de agrotóxicos, que vai contaminar o solo, vai contaminar os aquíferos,
o desmatamento que faz a perda da infiltração, né, e a redução dos mananciais subterrâneos, extinção de espécies, perda de biodiversidade, impactos em biomas, né, os biomas brasileiros, bioma amazônico, bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pantanal, do Cerrado, dos Pampas, os domínios morfoclimáticos, beleza? Desertificação, os problemas ambientais do solo, pessoal, arenização, laterização, desertificação, compactação, né? Impacto ambiental, por que é mais cobrado? Porque ele é muito amplo, né, pessoal? E geralmente as questões não são tão difíceis de fazer. Então fica ligado. Tema 2, pessoal, top 2, globalização e indústria, né? Com 26 questões nos últimos 10 anos, pessoal. Cai demais. Eu juntei os dois, né? Tem gente que fala globalização, indústria. Eu coloquei os dois, pessoal, porque a globalização, como eu já falei na nossa última videoaula, né, de globalização e economia, ela é fruto da indústria. Terceira revolução industrial, revolução dos transportes, dos meios de comunicação e de produção, fez com que a sociedade se juntasse em uma só, né? Padronização da cultura, economia mundo, comércio mundial, né? Aí entra as organizações internacionais para regulamentar isso, a ONU, a OMC, o Banco Mundial, o FMI, né? A globalização, o mundo ele vira essa aldeia global justamente porque a indústria quer, pessoal, as multinacionais que saem pelo mundo para explorar a mão de obra barata, isenção fiscal. E aí essa parada de produção vai se alastrando, os países emergentes também se industrializam, os subdesenvolvidos começam a se industrializar e essa parada se torna global, né? Hoje, uma empresa chinesa, uma empresa francesa, uma empresa europeia, ela atinge praticamente todo o globo, né? Por exemplo, a Coca-Cola, que é uma gigante do ramo de bebidas alimentícia, né? Empresa alimentícia. Ela vai estar em todos os países do mundo, pessoal. Você pode ir numa favela, numa comunidade, num país subdesenvolvido da África, que você vai encontrar ali um barzinho, um cantinho que vai vender ali para você uma coquinha, né? Então, a indústria gera a globalização, e a globalização torna os processos cada vez mais rápidos, os fluxos aumentam, os fixos também aumentam, né? Aquelas áreas de concentração de produção do capital. Aí tem a cidade global, tudo vai se tornando global, né, pessoal? A economia ela é mundial, lembra lá da Divisão Internacional do Trabalho? Né? Também já tem vídeo sobre isso no canal. Todos os países do mundo têm a sua função. Alguns são desenvolvidos tecnológicos, industriais, como a China, como os Estados Unidos, como a Alemanha e o Japão. Alguns são emergentes industriais, mas não tecnológicos, como o Brasil, a Rússia, a África do Sul, a Turquia. Né? E outros países são subdesenvolvidos, mas têm a sua função. A Bolívia não tem a sua função? Gás natural. Né? O Congo não tem a sua função? Tem o cobalto. Né? Você pode pegar qualquer país que, pelo menos, né, ele vai ter. O Iraque é subdesenvolvido, mas tem o petróleo. Todos os países do mundo têm a sua função dentro da economia mundial. Beleza? Então, tomar cuidado, globalização sempre cai, geralmente pegando ali uma coisa do comércio mundial, às vezes pegando alguma coisa de geopolítica, né? Essas tensões geopolíticas mundiais, como está entre Estados Unidos e China, a disputa do mercado tecnológico, a indústria 4.0, que é essa indústria da inteligência artificial, o homem não toma conta de nada mais na produção, ele vai lá, é claro, ele vai programar o software, mas aí o robô, o software, a inteligência artificial vai fazer todo o processo, beleza? Toma cuidado então com globalização e indústria. É bom também relembrar lá a primeira, segunda, terceira revolução industrial, lembrar da industrialização brasileira, Vargas, JK, ditadura militar, substituição de importações, criação da indústria de base, né? A Vale lá com Vargas, Petrobras com Vargas, né? A Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, depois JK com as rodovias, ferrovias, hidrelétricas, né? O governo militar com a Zona Franca de Manaus, Transamazônica, Angra 1, Angra 2, enfim, indústria brasileira também cai bastante, beleza? E lembrar da nova indústria, né, pessoal? A nova geografia industrial que agora as indústrias, as grandes empresas estão procurando o quê? Os grandes centros? Cidades médias e pequenas, que oferecem mão de obra qualificada, mas principalmente que deixa tudo mais barato. Isenção fiscal, leis ambientais, sindicatos são mais enfraquecidos, beleza? Então, bora pro top 3. Geografia urbana cai demais, pessoal. Eu sempre falo que não existe professor guru, mas eu posso falar para vocês que vai cair alguma questão relacionada à geografia urbana. Em todo vestibular cai, pessoal. Aqui na nossa região aqui de Monte Carmelo, no vestibular da UF, sempre cai. No vestibular deste ano, do ano passado, né, nós já estamos em 2021, caiu 3 questões relacionadas às cidades, à urbanização.
Principalmente urbanização brasileira, pessoal, que vem junto com Vargas e a industrialização. Primeiro é o processo de metropolização, êxodo rural para as grandes cidades, os grandes centros industriais, e hoje a urbanização é muito mais voltada também para as cidades médias, porque a população acompanha o ritmo das indústrias, beleza? Lembrando os conceitos urbanos, pessoal. Né? O que é a urbanização? Ah, tá. Quando o percentual da população que vai para as cidades é maior do que o que está no campo? Sim, mas lembrar o que é uma metrópole, o que é uma cidade global, o que é uma mega cidade, o que é rede e hierarquia urbana, que cai bastante, tá? A rede urbana brasileira, o nível de influência que as capitais têm sobre os centros regionais, as cidades locais, né? Como é que é um exemplo de hierarquia urbana? Vou pegar aqui na minha região, vou pegar ó, Estrela do Sul, Monte Carmelo, Uberlândia, BH, São Paulo. Peguei uma rede certinho da cidade menor para grande metrópole nacional, que é São Paulo, que inclusive é a nossa cidade global. É a cidade que liga o país à globalização. Né? Então, lá em São Paulo tem os aeroportos internacionais, a Bolsa de Valores, a sede das multinacionais, a sede das organizações mundiais, beleza? Então, a urbana, pessoal, cai demais. Lembra lá da urbanização dos países desenvolvidos? Antiga, planejada, com ordenamento. A urbanização dos países emergentes, como o Brasil, tardia, rápida, desordenada e que vai dar todos aqueles problemas urbanos. Inclusive, eu vou lançar um videozinho semana que vem, bem na véspera do Enem. Beleza? Geografia rural com 23 questões, né, pessoal? Esqueci de falar, mas urbano foi 25 questões nos últimos 10 anos, tá? Lembrando que todas essas questões, eu que considerei, né, pessoal, fui colocando ali, mas elas são interdisciplinares. Pode ter caído um impacto ambiental dentro de uma cidade. Então, eu computei para urbana também, entendeu? Geografia rural, 23 questões, né, pessoal? As questões da Revolução Verde, como é que a tecnologia chega na agricultura, como é que quando essa tecnologia chega, como é que ela vem no Brasil? O cerrado é ocupado, né, calagem, correção do solo, soja, milho, cana e café, né? E aí essas fronteiras agrícolas, que um dia era o cerrado, vai avançando. Está avançando sobre Caatinga, Matopiba, está avançando na Amazônia, nova fronteira agrícola, tá? Lembrar das questões econômicas da agricultura, né? Como é que a agricultura é importante para a economia do Brasil? Lembra lá das commodities agrícolas, milho, soja, cana, algodão, café, né? São economias importantíssimas para a nossa balança comercial. Saber diferenciar, né, pessoal? O que é uma agricultura comercial, voltada para o mercado externo, uma agricultura familiar, voltada para o mercado interno, tá? Às vezes a gente não dá o devido valor, pessoal, mas grande parte dos nossos alimentos que estão nas nossas mesas diariamente vem de pequenos e médios produtores. Mandioca, 80% vem do pequeno produtor. Feijão também, leite, até a própria carne, 30% da carne que a gente come vem de pequeno e médio produtor. Porque o grande, pessoal, o latifundiário, que é dono de uma terra gigantesca, e aí eu já digo que existe uma concentração de terras gigantesca no Brasil, e essa concentração vem lá das capitanias hereditárias, esse cara, ele vai exportar. Por que está faltando? Por que o arroz está ficando muito caro? Por que a carne subiu demais nesses últimos meses? Justamente porque o dólar está muito alto. A nossa moeda desvalorizou muito em relação ao dólar. Então, o grande produtor, ele vai para onde? Ele vai exportar a sua matéria, o seu produto para fora, porque ele vai ganhar muito mais, ele vai receber em dólar e o real está desvalorizado em relação a essa moeda. Tá? Conflitos no campo, né? Quilombolas, indígenas, grileiros, poceiros, fazendeiros, né? Tudo isso gera um conflito muito grande. Dezenas de pessoas morrem anualmente no Brasil por conflitos de terra. Né? Um grileiro ou um poceiro que toma conta de uma terra indígena e existe o confronto, ou um movimento sem terra que invade, ou que ocupa, né, melhor dizendo, uma determinada propriedade, e isso gera um conflito. Então, isso é uma realidade no Brasil. Tá? Em quinto lugar, pessoal, geografia cultural, né? Geografia cultural, pessoal, eu até sinalizei ali porque vocês têm que tomar cuidado. Não é aquela questão de simbologia, a questão do culturalismo dentro da geografia, né? Essa geografia cultural, pessoal, é quando tem questões que é de geografia, mas é de sociologia, mas é de filosofia, sabe? Questões relacionadas a direitos civis, cidadania, né? Sociedade brasileira. Geralmente isso é colocado como geografia cultural, né? Mas pode ser uma questão muito mais de sociologia do que de geografia, beleza?
Top 6, geopolítica, 17 questões, cai bastante também. Lembra da geopolítica atual. Também vou lançar um vídeo completo, uma aula completa, acho que de mais de 1 hora, na semana que vem, com os últimos acontecimentos do mundo. Estados Unidos e China, Estados Unidos e Irã, Estados Unidos, Rússia, Caxemira, Índia, Paquistão, China, crise da Venezuela, guerra na Síria, queimadas, desmatamento. Vou lançar um videozinho completo sobre isso, beleza? Top 7, população com 13 questões, também é um tema chave, né, pessoal? Pirâmides etárias, como é que é a pirâmide etária de um país subdesenvolvido, de um país emergente, de um país desenvolvido, estrutura etária, população economicamente ativa e inativa, envelhecimento da população, crescimento demográfico, transição demográfica, conceitos demográficos, né? Inclusive tem um videozinho dos principais conceitos demográficos aqui no canal, né? Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, depois dá uma conferida lá. Migrações, né? As crises de imigração recentes dos venezuelanos que estão ocupando a América do Sul porque seu país está em crise, né? E aí esse cara, ele já não é um migrante qualquer, né? Ele é um refugiado que foge do seu país para buscar o quê? Uma sobrevida, né? Ele não vai ficar ali esperando pela sorte, né? Ele tem que buscar a sua sobrevida, como é o cara da Síria. Ele não vai ficar lá na guerra esperando uma bomba atingir a sua casa, ele foge para os países vizinhos, né? Grande parte dos refugiados vão para os países vizinhos, porque é uma população muito carente, muito pobre. Então vai andando, às vezes, vai de algum transporte, né? Vai de carro, vai de ônibus para o país vizinho e tenta a vida ali. Uma pequena parte consegue ir para a Europa, consegue ir para os Estados Unidos, consegue vir para o Brasil, né? Mas essa parte é a parte que tinha condição dentro do seu país, tá? Migrações internas do Brasil, êxodo rural, migração pendular, principalmente nas regiões metropolitanas, aqueles grandes fluxos de migração dentro do Brasil, né, lá na industrialização, nordestino, São Paulo, Brasília, nordestinos, Brasília, Cerrado, sulistas, Cerrado, quando o Cerrado passa a ser ocupado, Transamazônica, nordestinos, norte do país, né? Atualmente, migração de retorno, os nordestinos voltando para sua terra natal, né, de volta para a minha terra. Temos também a migração de metrópoles para cidades médias e pequenas, né? Então, população é muito importante também. Ok, vamos falar um pouquinho agora de geografia física, pessoal, né? Apesar de estar aqui no segundo escalão do meu raio-x, sempre vai cair geografia física, tá? E apesar de não ser as questões mais cobradas, são as questões que vão diferenciar você do seu concorrente. Eu não gosto muito de ficar falando de concorrência, de processos seletivos, mas é uma realidade, né, pessoal? Principalmente para quem está buscando aqueles cursos mais concorridos, né? São essas questões que vão diferenciar você, né? São questões mais específicas. E da geografia física, pessoal, climatologia nunca deixou de cair no Enem. Nunca deixou de cair na UFO, por exemplo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Clima sempre estará de alguma maneira na sua prova, tá? Relacionado com biomas, relacionando com o impacto na cidade, relacionando com algum impacto ambiental, relacionando com agricultura, vai estar na sua prova, tá? Lembrar lá dos elementos e dos fatores climáticos, as massas diárias no Brasil, que eu vou lançar um vídeo essa semana, climas mundiais e principalmente climas do Brasil, tá? Tem um vídeo já também no canal sobre isso. Clima equatorial úmido lá no norte, clima semiárido no sertão nordestino, clima tropical úmido ou litorâneo no litoral do nordeste até o sudeste, clima tropical típico na região do Cerrado, centro-oeste, tropical de altitude na região serrana de Minas Gerais, na região serrana de São Paulo, né? Clima subtropical do Paraná para baixo até o Rio Grande do Sul, beleza? Clima cai bastante, pessoal, relacionado às mudanças climáticas também, né? Laninha, El Ninho, zacas, que são os rios voadores, né? São essas massas de áreas úmidas, né? Esse sistema úmido que vem lá da Amazônia e traz umidade para a nossa região do Cerrado, tá bom? Biomas e domínios, a parte de vegetação, né, pessoal? Cai demais, vegetação mundial, vegetação brasileira, as características, né? O que é uma vegetação latifoliada, folha larga, uma vegetação xerófita, que é resistente à falta de água, uma vegetação perene, aquela que fica com as folhas o ano todo, caducifólia, que cai as folhas no inverno, uma vegetação tropófila, aquela adaptada a um verão quente e chuvoso e um inverno seco e frio, que é o cerrado, né? Tomar muito cuidado com os biomas brasileiros. E os domínios morfoclimáticos, que é um outro jeito de identificar a vegetação. Os mares de morro, que é a Mata Atlântica, a Caatinga, a Amazônia,
o cerrado, as matas das araucárias e as pradarias lá no sul e as faixas de transição. Tá? Dinâmica da crosta, pessoal, agentes endógenos, vulcanismo, tectonismo, terremoto, exógenos, intemperismo, erosão, tipos de rocha, né, as magmáticas que vêm do vulcão, as metamórficas que se transformaram e as sedimentares que têm origem de sedimentos de outras rochas. Tá bom? Erosão eólica, pluvial, fluvial, erosão marítima, tem muita coisa, né, pessoal? Muita coisa mesmo. Pedologia, solos, né, pessoal? Tipos de solos nem tanto, mas os problemas no solo. Arenização que está ocorrendo lá nos pampas, a desertificação que ocorre ali e a salinização que ocorre no sertão semiárido, tá? Cartografia, o que eu posso dizer para vocês? Com apenas 6 questões, mas já caiu, né, gente? Projeções cartográficas, já caiu projeções. Tem uma questão que foi o mapa da ONU e perguntou qual projeção que era, que se eu não me engano era projeção azimutal, né? Que é uma projeção plana. Lembra lá de escala, fuso horário quase nunca caiu no Enem, vai que cai, né, pessoal? Fuso horário é bom vocês darem uma olhadinha com mais calma. Hidrografia, né, as regiões hidrográficas brasileiras, a grande região amazônica, região do Tocantins-Araguaia. Mais para frente eu vou soltar um videozinho também sobre hidrografia. As funções dos rios, né? Rios de Planalto, rios de planície, o que é uma bacia hidrográfica? A região que drena as águas para o curso principal. E transportes, que quase não caiu, né, pessoal? Mas às vezes cai sobre os modais de transporte. Rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, né, a questão do comércio mundial e como o transporte é importante, né? Os portos gigantescos da China, né? Que vão transportar milhões de toneladas por ano, né? Milhares de toneladas por dia. Então, isso é muito importante também dentro do comércio mundial. Beleza? Pessoal, esse é o meu raio-x, né, Enem. Espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, vai lá no _, Edu Soares, me segue lá no Instagram, deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve, compartilha com os amigos. Essa revisão é muito importante, tem muita gente que eu vou falando várias coisas aqui, lembra de alguma coisa e tal, e vai estar lá na prova do Enem, faz uma diferença danada para vocês. Comenta o que vocês estão achando do canal, dos vídeos, se está gostando, o que eu posso melhorar. Comenta novos vídeos, novos temas para outros vídeos. Não deixa de compartilhar com a galera, tá, pessoal? E me segue lá no Insta. Se tiver qualquer outra dúvida, pode chegar lá no direct, pode fazer perguntas, pode mandar um áudio, que o Eduardinho está à disposição de vocês. Beleza? Semana que vem, eu não falei ainda, mas eu vou soltar uma paródia. A paródia da aprovação, para você ir animado, para você ir lá em cima para o Enem 2021. Beleza? Tá chegando a prova, hein, gente? Vamos estudar, vamos focar, né? E também descansar, né? Tem muita gente que está estudando aí, já tem quase um ano, mais de um ano, né? Porque o ano passado foi atípico. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis e aquele abraço.